Presta atenção, pepino é fruto, tomate é fruto, a casca ao redor lá do amendoim também é um fruto, a vagem é um fruto, a casquinha que tem ao redor do milho é um fruto também. Quer entender o que todas essas coisas têm em comum para serem chamadas de fruto? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo. Antes da aula começar, fique esperto que se você quiser algo além daquilo que está no YouTube, nós temos um curso extensivo de biologia, com todas as aulas novinhas, apostila de exercícios, apostila de acompanhamento, quizzes em toda a plataforma, lives semanais, apostilões para diversos vestibulares do Brasil. Chegou até a me faltar ar. Gente, o link está aqui na descrição, o preço é super acessível. Se você estiver interessado, clica lá e bora para a aula. Bora então conversar a respeito de fruto, gente. Eu sinceramente adoro essa aula de morfologia. Eu acho que dentre todas as aulas de morfologia vegetal, essa aqui é a mais legal porque ela tem coisas muito surpreendentes. Então a primeira coisa que você tem que saber, já coloca aí na sua cabeça, o que é um fruto? Tá? Eu não escrevi aqui no quadro, mas está representado no quadro. Fruto é qualquer estrutura que se desenvolva a partir do ovário floral após a fecundação. Então, a flor, presta atenção, ela recebeu o pólen, ela foi fecundada, as estruturas florais começam a se transformar. E nessa transformação, o ovário, que é esse negócio que tem aqui, ó, em um formato mais bojudo ali, ó, ao redor aqui, ó, em azul, esse ovário vai se transformar no fruto. Então, o ovário vira o fruto. O óvulo, que está aqui enlaranjado, vira a semente. E a oosfera, que é o gameta que está em roxinho ali, vira um embrião que está dentro da semente. Então você tem aqui, como se fosse uma azeitona, você tem um fruto, você tem uma semente e lá dentro você tem um embrião. Detalhe importante, o nosso fruto ele é separado em 3 regiões. Nós temos o epicarpo, que é a parte mais de fora, normalmente a gente chama de casca do fruto. Aí abaixo dele nós temos o mesocarpo, e esse mesocarpo pode variar bastante em espessura, e a gente já vai dar alguns exemplos para você se localizar. E nós temos o endocarpo, que está coladinho junto à semente. Pensa, por exemplo, num pêssego. O pêssego tem a casca dele, o epicarpo, tem aquela parte que é a parte comestível, o mesocarpo, e vai ter aquela parte dura. Só que a parte dura é o caroço da semente. Pois é, não é, tá? Aquela parte dura, ela faz parte do fruto. Se você quebrar aquela coisa dura, que é o que a gente chama de caroço, lá dentro tem a semente. Então é epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Os 3 juntos vão formar o chamado pericarpo. Muitas vezes, tá? Pericarpo vai ser utilizado como sinônimo de fruto, porque o fruto é epicarpo, mesocarpo e endocarpo, que em conjunto forma o pericarpo. Outro bem conhecido, assim, ó, de fruto que dá pra gente visualizar essas regiões é a melancia. A melancia tem uma casca, não tem? Abaixo daquela casca tem uma faixinha assim, não tão espessa, branca, né? Aquela casca, aí tem aquela parte branca. E tem toda a parte vermelha comestível. O que são essas regiões? A casca é o epicarpo, a parte branca é o mesocarpo, que a gente não come, aquela parte esbranquiçada, e o endocarpo é a parte vermelha da melancia, que é o que a gente vai comer, cheio de sementinhas lá dentro. Beleza? Então, lembra que um fruto se origina do ovário floral. A gente vai ver lá na próxima aula que tem estruturas que parecem ser frutos, mas não se originam do ovário. Aí a gente está falando de frutos falsos, que é o assunto da nossa próxima aula, beleza? Então a classificação de fruto, que eu acho que é o mais legal para vocês aqui, tá, gente? Nós temos 2 tipos de frutos basicamente, os secos e os carnosos. Bem fácil da gente imaginar. O fruto seco é seco. E o fruto carnoso tem mais água, né? É um fruto suculento. É isso aí. Os frutos secos são separados em indeiscentes e deiscentes. O que é isso, prof? Deiscência é abertura. Quando a gente está falando de um fruto indeiscente, a gente está falando que um fruto é um fruto que não se abre espontaneamente. Ele vai ficar fechado, ele não vai abrir de alguma forma. Já o fruto deiscente é aquele que se abre, e aí nós temos os frutos carnosos, que são as bagas e as drupas. Não se preocupa por enquanto com essas definições, eu já vou falar delas para vocês, inclusive, deixa eu contar uma parada. A vida inteira eu ensinei uma parada errada sobre fruto.
errada, tá? E não foi um erro que eu cometi à toa. Em vários livros, inclusive, essa informação está errada. No livro que eu uso, ó, aqui, ó, de referência para estudo de biologia, a gente tem uma informação errada a respeito de bagas e drupas. E aí, por isso eu passei isso para frente. Mas sempre é tempo de aprender, né? Vamos vir para cá. Passa para cá, vamos conhecer os frutos. Então nós temos frutos secos e indehiscentes. E aqui começa a tua cabeça a fazer isso aqui, ó. Pá! Porque a gente, quando pensa em fruto, você pensa numa coisa carnosa, doce e saborosa. Separa na tua cabeça aquilo que no popular a gente chama de fruta e aquilo que botanicamente a gente chama de fruto. Gente, o tomate é um fruto, tá? A casca do amendoim, como eu disse para vocês, também é um fruto. O que essas duas coisas têm em comum? Uma outra definição legal de fruto para você. Fruto é tudo aquilo que está ao redor da semente. O que está ao redor da semente é um fruto. Não importa se é seco, não importa se é doce, não importa se é duro, não importa se é macio, não importa. Está ao redor da semente, aquilo lá vai ser um fruto, porque é originado a partir do ovário. E aí, teacher, e aí que a gente vai para os secos, que não se abrem espontaneamente. Você já viu esse negócio aqui? Isso eu já sei. Essa parada aqui é aqueles negocinhos lá que o pessoal sobe com as florzinhas, que o pessoal sobe e sai voando por aí. Primeiro, aquilo lá não é uma florzinha, aquilo lá é uma infrutescência, são vários frutos. A flor era tipo uma margaridinha. Aquela flor foi polinizada, na verdade é um conjunto de flores também. Várias florezinhas lá dentro vão ser polinizadas e vão formar essas coisas aqui, que a gente chama de dente de leão. Eu não coloquei os exemplos escritos no quadro, eu quero que você anote aí. Isso aqui é um fruto do tipo aquênio. Mas como assim um fruto? Olha aqui, ó, tá vendo enlaranjado aqui, ó? Isso aqui é semente. Ao redor da semente, tudo que está ao redor da semente é um fruto. Então isso aqui é um fruto. E esse fruto aqui é um fruto do tipo aquênio. Agora, tem uma outra planta que talvez você conheça, que se chama picão. É, o picão preto. Se você for num terreno baldio, for num campo, em algum lugar, às vezes gruda assim na tua calça, uns negocinhos espetentos assim, sabe? Que gruda ali, você tem que ficar tirando. Aquilo lá é o picão. O picão também é um fruto do tipo aquênio. Você tem o fruto aqui, ó, que eu desenhei em azul. Tem essas guampinhas aqui, que é onde ele gruda, e tem essa sementinha lá. Outro fruto do tipo aquênio, bem famoso, é aquilo que a gente chama de semente de girassol, que na verdade é um fruto que dentro tem uma semente. Se você pegar aquilo que a gente chama de semente de girassol e abrir, você vai ver que dentro tem uma sementinha de verdade. Sim, aquela é a semente. Isso ao redor é o fruto. Isso aqui é o fruto. Você não come o fruto do girassol. Esse tipo de fruto, o aquênio, gente, ele é característico das plantas ditas compostas, né? As asteráceas, tá? Então, girassol, margaridas, né? Todas essas plantas meio parecidinhas ali, elas vão ter um fruto do tipo aquênio que a gente define da seguinte forma. É um fruto que não fica completamente colado à semente, apenas aderido a ela por um único ponto. Então, ó, aqui está o fruto, ele é oco, e a semente fica colada por um único ponto. E aqui a semente fica colada por um único ponto. E aqui a semente fica colada por um único ponto. Com várias estratégias interessantes. Esse aqui é uma semente, perdão, um fruto mais assim capsular, né? Ele é oco por dentro, ele não vai se abrir espontaneamente, protege aquela semente. Aqui a gente tem um fruto que se gruda a pelos, a roupa, alguma coisa para poder ser dispersado. E esse fruto é um aquênio alado. Ele tem essa pluma aqui em cima, que quando se assopra ou quando o vento bate, ele vai ser lançado ao ar e a sementinha cai em algum lugar e vai germinar. Então esses são os frutos secos indehiscentes iniciais, os aquênios. Depois nós temos esse cara aqui. Quem que é esse, prof? Esse é o grão de milho. Você sabia que o grão de milho não é unicamente uma semente? O grão de milho é uma semente recoberta por um fruto. Gente, eu me cortei, tá? Por isso que eu tô com os dedos cheios de curativo aqui. É uma semente recoberta por um fruto. Cadê, prof? A semente é essa parte amarela que tem o embriãozinho aqui. O fruto está ao redor. O fruto do milho se chama cariópse e o fruto do milho é aquela casquinha que tem ao redor da semente. Sabe quando você estoura pipoca? Que você come pipoca e fica umas casquinhas no meio dos dentes? Aquela casquinha
é um fruto do tipo cariópse. Como que eu defino uma cariópse, professor? Que é bem comum nas gramíneas. A cariópse, ela está integralmente aderida à semente. É um fruto seco e indehiscente, não se abre espontaneamente, e ele está totalmente grudado à semente, diferente do aquênio que estava grudado por um único ponto. Então eu coloquei aqui que a semente está aderida ao fruto. Legal, né? O próximo é a sâmara. Talvez você já tenha visto uma árvore que é muito utilizada em arborização urbana, chamada de tipuana. A tipuana, se não me engano, ela vem do Peru, tá? Tipuana tipo. E ela tem este fruto aqui, chamado de sâmara, que é uma semente com uma expansão, que a gente chama de expansão alada, tá? Uma expansão na forma de uma asa, que serve para quê, prof? Para essa semente poder voar. Tá? Então, eu não sei se você viu já na sua vida, mas se você não viu, você vai ver a partir de agora na sua tela, que essas sementes, quando são lançadas ao ar, elas saem girando num formato espiralado, assim, ó, e elas são dispersas pelo vento. Essas são as sâmaras características dessa planta chamada de tipuana. Bem legal, beleza? Aí nós temos o último fruto seco indehiscente, que é a noz. Como assim a noz, professor? Quando você tem uma noz, pensa uma noz pecan, você vai sofrer lá, vai pegar um martelinho, quebrar aquela casca dura para comer a semente que está lá dentro. Aquilo que está envolvendo a semente, que você quebrou com dificuldade e jogou fora, é um fruto do tipo noz. Professor, mas ele não está integralmente aderido à semente? Não, não igual a cariópse. Na cariópse o fruto está colado, ali ele descola, né? Então isso é uma noz. Ele não se abre espontaneamente, a noz não vai se abrir espontaneamente, você vai ter que quebrar ela para conseguir abrir. E a gente tem várias nozes, noz de carvalho, né? A noz da nogueira mesmo, né? Clássica nogueira, ou nogueira chilena, ou nogueira pecan. Enfim, né? Tem vários tipos de nozes aí e você com certeza já conhece esse tipo de planta. Aí a gente vem para os frutos secos deiscentes, que são aqueles que vão se abrir espontaneamente. E aí essa abertura é o que vai definir o tipo de fruto. Como é essa abertura, vai dizer, esse fruto é desse jeito aqui. Então a gente estudou aquênio, cariópse, sâmara e noz. Perceba que não é tão difícil assim. Mas é um monte de nome. Concordo. Mas você se familiariza com eles. Agora vem os secos deiscentes. Quando o nosso fruto, ó, aqui tá cheio de semente aqui dentro, ó. Quando o nosso fruto se abre por uma única abertura, assim, ó, faz isso aqui, ó. A gente chama ele de folículo. Lembra que o fruto seco, ele é seco, você não come ele, tá? Ele vai ter uma deiscência, ele vai abrir de alguma forma. Quando ele tem uma fenda só que ele abre assim, ó, a gente chama ele de folículo. E a gente tem esse tipo de fruto numa planta chamada de peroba. A peroba, inclusive, protegida nacionalmente, é uma planta imune a corte. A peroba, ela vai abrir o seu folículo e despejar as suas sementes. Bem legal, inclusive, tá? Então esse é o folículo. Abaixo do folículo eu coloquei o legume. E esse eu quero que você preste atenção. Porque no popular, a gente chama de legume um monte de coisa que não é legume. Por exemplo, você chama batata de legume. Batata é um caule. Você chama cenoura de legume. E cenoura é uma raiz. Você chama chuchu de legume. E chuchu é um fruto carnoso. Cara, nada disso é legume. Para botânica, legume ou vagem, eu não coloquei vagem aqui, mas legume ou vagem, é esse negócio que você está vendo aqui, que você conhece como vagem. Se a gente tiver um fruto que se abre por meio de duas fendas, o folículo era uma fenda só, fazia assim, ó, puc, tipo uma conchinha, tá? Com uma ostra, assim, ó, pá, abriu. O legume não, ele faz assim, ó, pá, beleza? Duas fendas, abriu do lado de cá, abriu do lado de cá, duas fendas. E se você tiver essa abertura em duas fendas e sementes seriadas, perceba que as sementes estão colocadas em série aqui, você tem um legume. Então, a vagem é uma planta leguminosa. O feijão é uma planta leguminosa. O grão de bico, a ervilha, a lentilha, o próprio amendoim. Professor, mas o amendoim ele não abre espontaneamente, porque a gente colhe antes do tempo. Então, se você deixar o amendoim, né, na planta, uma hora ele vai abrir espontaneamente e expor as suas sementes. Aquele local, aquela bandejinha onde os amendoins ficam, é um fruto seco e deiscente. Professor, mas tá, a vagem não é seca. A vagem ela é carnosa, eu como, porque ela tá verde.
Se você deixar a vagem ficar madura, ela seca. O feijão, se você não colher ele a tempo, ele tá lá com as vagenzinhas verdes. Quando aquela vagem começar a ficar amarela, começar a secar, se você não colher ele a tempo, você vai perder toda a colheita, porque ele vai abrir espontaneamente e os feijões vão cair no chão e você não consegue mais colher, porque ele é um fruto do tipo legume, ele abre espontaneamente, ele é deiscente, tá bom? Nós temos um outro fruto que é bem parecido, que é característico dos ipês. Os ipês, a família dos ipês, família Bignoniaceae, são frutos do tipo síliqua, que é tipo um legume, só que ele tem uma haste central. Então, tipo, o legume faz isso aqui, ó, ele abre assim, ó, puf, né? E esse não, ele abre assim, ó, puf, fica essa haste central no meio. Na síliqua a gente vai ter esse eixo central, chamado de septo, e nesse septo ficam aderidos sementes. No caso do ipê, essas sementes também são aladas, então elas têm membraninhas assim que permitem elas voar para tudo que é lado. Se na tua cidade tem ipês, talvez você já tenha percebido isso aqui. É umas vagenzonas compridonas, só que não são vagens verdadeiras porque elas têm esse septo no meio, então a gente chama elas de síliquas, tá bom? E por último aqui nós temos as cápsulas. Você já viu o fruto da castanha do Pará? O fruto da castanha do Pará é uma cápsula, parecida com esse negócio aqui. É um bojão grande que tem uma tampa. E aí, quando esse fruto está maduro, aquela tampa vai abrir, puf, e vai cair as castanhas, que são as sementes. Aí você ainda tem que pegar aquela semente e quebrar toda ela, porque ela tem uma casca bem dura, né? Mas o fruto é um fruto capsular, é uma cápsula. A gente também tem a papoula com uma cápsula, só que daí ela vai ter umas fendinhas laterais, assim, e ela fica cuspindo sementinhas, tá? Bem interessante também. Então, esse aqui é um fruto do tipo cápsula, que se abre espontaneamente. Ele é deiscente. E aí nós temos, por último, os frutos carnosos. Lembrando que na próxima aula eu quero conversar com vocês a respeito de falsos frutos, frutos partenocárpicos, infrutescências. Para a gente terminar os frutos verdadeiros, dá uma olhada em fruto carnoso. O que eu desenhei aqui para vocês? Um pepino. Um pepino. É isso aí, pepino. E aqui embaixo eu desenhei um pêssego. Nós temos o fruto do tipo baga e nós temos o fruto do tipo drupa. Olha a definição que eu coloquei aqui para vocês. Bagas possuem endocarpo membranoso. Drupas possuem endocarpo pétreo, duro, rígido. O que é o endocarpo mesmo, prof? É essa parte aqui que está em contato com a semente do fruto. Você tem o fruto, você parte em contato com a semente. O que engana bastante? Você vai pegar um pêssego, você vai pegar o caroço do pêssego e diz, isso aqui é a semente, isso aqui é o fruto. Só que aquilo que você chama de semente, na verdade, tem parte do fruto também. O endocarpo está ali. Ele é duro, ele é rígido. Se você quebrar esse endocarpo, que ainda faz parte do fruto, dentro você vai encontrar uma semente. Beleza. O que é o grande lance? Uma vez eu ensinava que as bagas, e funciona para quase todas as bagas, tá? As bagas, em geral, elas vão ter várias sementes. Bagas têm várias sementes. Então, quando o fruto tem várias sementes, ele é carnoso e tem várias sementes. Pensa no pepino, pensa no melão, pensa na melancia, pensa no tomate, dá para incluir o pimentão também, não tem várias sementes? Tudo isso são bagas, tá bom? Bagas. Quando a gente tem um caroço, aí é uma drupa. Um caroço, só que eu coloquei um caroço pétreo. Então dá para colocar a ameixa, o pêssego, dá para incluir a azeitona. São todas plantas que têm um caroço duro lá dentro. Caroção, né? Duro. E aonde que mora o problema? Nessa classificação que eu dizia assim, ó, a drupa só tem uma semente que a gente chama de caroço. A gente incluiu o abacate. E o abacate parece que tem um caroço, né? Bate como caroço de abacate. Mas aquela estrutura que tem dentro do abacate não é verdadeiramente um caroço. É um sementão grande, bem grande, mas que vai ter um endocarpo membranoso. Ele não é pétreo. Pega aquele caroço de abacate e bate ele numa mesa. Pá, pá, pá. Pega o caroço do pêssego e bate numa mesa. Toque, toque, toque. Você vai ver que o caroço do pêssego é duro, é pétreo, e o do abacate não. Então, muito embora, inclusive no Amabis e Marto, a gente tem um erro conceitual dizendo que o abacate é uma drupa, tá errado, porque ele vai ter um endocarpo aderido à semente e esse endocarpo é membranoso, ele não é pétreo, ele não é duro,
como a gente vai ter no pêssego, na azeitona, na ameixa e outras tantas plantas. Professor, e tipo uma pitanga? Também vai ser uma baga, porque ele não vai ter um caroço pétreo, tá bom? Então cuidado com essa classificação. Alguns materiais trazem errado, vão dizer as bagas têm várias sementes, as drupas têm um caroço só, e aí essa classificação está errada. O que é drupa é aquela que tem um caroço pétreo, duro, rígido, diferente do abacate que é mole. Então a gente tem várias sementes nas bagas e pode incluir aqui também, além daquelas que têm várias sementes, aquelas que vão ter o caroço, mas com endocarpo membranoso, que é o que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então o abacate é a nossa exceção. O abacate é o cara que vai te levar ao erro, mas você vai saber, beleza? O abacate é uma baga. Fechou? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e fica aí que eu tenho um recado final para você. Eu não sei se você tá ligado, mas o nosso canal é construído a várias mãos. As minhas mãos, as mãos do Renan, que editam cada um desses vídeos com muito carinho e, obviamente, as mãos de vocês, que dão like, que se inscrevem, que comentam, que compartilham, que divulgam, que criticam, que analisam e que pedem coisas. Tudo que você puder para ajudar esse canal a se tornar algo ainda melhor para mais pessoas é super bem-vindo, inclusive críticas. Estamos abertos às críticas, eu sei, você não vai ter tanta crítica aqui porque a gente faz um trabalho massa, mas na medida do possível, sim, coloque pontuações importantes para que a gente melhore ainda mais. Tamo junto? Um grande abraço, fique bem, até a próxima, dê o like e tchau!